O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, professor Silvio Almeida, se pronunciou a respeito dos ataques racistas ao jogador brasileiro Vini Júnior na Espanha. Segundo o ministro, as autoridades espanholas são coniventes com o racismo no futebol espanhol. Para o ministro Silvio Almeida, há um risco de se permitir que o esporte se transforme em um livre mercado do ódio. Em que as pessoas vão para o estádio simplesmente para ofender os jogadores que estão trabalhando e se ofender mutuamente. Vamos ouvir o ministro e daí a gente comenta um pouco mais. As autoridades esportivas mundiais, no caso a FIFA, as federações europeias, a Liga Espanhola, parte da imprensa, são coniventes com o racismo. Não é possível que um jogador que vem sendo sistematicamente ofendido, estou falando de um jogador, um dos jogadores mais importantes do mundo, que vem sendo sistematicamente, repito, alvo de agressões racistas, e nada tem sido feito. O nada, nesse sentido, significa permitir aos racistas que continuem fazendo aquilo que vem fazendo. Significa dizer que não há nenhum tipo de constrangimento por parte das autoridades e permitir que um dos seus melhores jogadores seja ofendido dessa maneira como o Vini Júnior está sendo. Por isso que o governo brasileiro resolveu se posicionar, por isso que o governo brasileiro resolveu tomar atitudes mais enérgicas, esperando que isso faça com que os responsáveis pela organização do futebol na Espanha e no futebol europeu, em especial, tomem providências no sentido de garantir que as partidas de futebol não se transformem num livre mercado do ódio, em que as pessoas vão para o estádio simplesmente para ofender os jogadores que estão trabalhando e se ofender mutuamente. Acho que a gente pode desdobrar um pouquinho mais o assunto, né? O ministro Silvio Almeida, ele menciona a conivência das autoridades, incluindo aí as autoridades esportivas, ligas, etc., na Espanha, né? E, de fato, esse parece ser o padrão do comportamento da Liga, da La Liga, especialmente, né? Que é a que está envolvida aí. Vamos ver o tweet do Javier Tebas Medrano, que é presidente da La Liga, falando sobre o assunto, né, para a gente contextualizar aí o que está acontecendo. Vamos ver se vai aparecer aqui. Vai. Então ele diz aí, ele está dizendo em espanhol, vamos tentar fazer uma tradução, socorro, claro, mais ou menos, né? Já que os que deveriam não te explicam o que é que você pode, o que é que a La Liga pode fazer nos casos de racismo, temos tentado, né, explicar para você, nós mesmos, mas você, isso ele está se dirigindo ao Vini Júnior, né? Você não se apresentou a nenhuma das reuniões, né, dos encontros que foram arranjados ali, que você mesmo pediu. De novo, o Javier Tebas falando, se dirigindo ao Vini Júnior. Antes de criticar e injuriar a La Liga, é necessário que você se informe adequadamente. Não se deixe manipular e se assegure de entender bem as competências de cada um e o trabalho que vimos fazendo juntos. E aí, o que eu acho super curioso nesse tweet é que o Javier Tebas, ele usa um vídeo do Vini Júnior dando uma entrevista em outro momento, falando sobre algum tipo de ação, alguma coisa que a La Liga estaria fazendo para combater o racismo. E aí ele diz que está muito feliz, muito contente, que estão havendo ações e tal. Você veja, então, a preocupação primária do Javier Tebas é em defender a La Liga e dizer, olha, você mesmo já elogiou a La Liga, você não veio no encontro que a gente marcou, você não fez isso, não fez aquilo, se informe, né, não se deixe manipular. Quando, na verdade, né, ele está diante de um caso de racismo, eu suspeito, né, Javier, que a reação ao caso de racismo devesse ser outra. O próprio Vini, ele comenta, né, esse tweet do Tebas ali, né, e responde
responde ali, mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da La Liga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas dos seus posts e tenha uma surpresa. Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. Hashtag não me comove. Clara, voltando então ao ponto do ministro, eu te pergunto, é muito fácil dizer que apoia medidas contra o racismo no futebol, mas na prática a teoria é outra, né? Quando tem um caso de altíssima visibilidade, a estratégia imediata é atacar a vítima. Me chama a atenção o comentário do Vini Júnior a respeito das hashtags. Se você entrar no Twitter da La Liga, tá lá, coalhado de repost de clubes falando stop racismo, não sei o que, tarará. E é isso, né? Na hora de fazer as coisas, se recorre à comunicação, a hashtag como uma resposta e diz que está fazendo alguma coisa. E aí a questão é essa, né? Convém à La Liga e ao senhor Tebas não confundir o setor de comunicação com o jurídico? Pois é, Ana, essa resposta dele no Twitter, esse tweet, deixou o meu sangue fervendo, assim mesmo, assim, fico até arrepiada de ódio vendo você reler isso, mesmo já tendo lido umas 2 vezes. É porque a parte que me pega pra mim é você entender o que é da competência de cada um. Ele fala pro Vini Júnior, né? Tipo, você tá saindo do seu lugar. Isso não é da sua competência. Do tipo, você não devia tá? A gente senta com a gente, conversa com a gente, que a gente que é adulto, né? A gente que tá aqui nesse poder, a gente vai resolver isso. Então ele fala assim, você precisa vir aqui conversar, porque cada um fica na sua própria competência. Ou seja, você é jogador de futebol. O seu rolê, o seu trabalho é correr atrás da bola. Conversar, essa conversa de adulto, essa conversa é nossa, e você tá cruzando essa linha. E assim, além de tudo, eu acho a resposta desumanizante, no sentido de que tira dele, né, a pessoa política dele, que tem, obviamente, é um fator, uma questão que tá atingindo diretamente ele, o que ele tá fazendo de se manifestar absolutamente justo e claro que ele tinha que estar fazendo isso, né? A resposta que ele quisesse dar ao nível de violência que ele está sofrendo, de violência racial, é a resposta certa, tipo, não cabe julgar a forma como ele está reagindo. E além disso, assim, mesmo se fosse para julgar a forma como ele está fazendo, ele está sendo extremamente, como que a gente pode dizer isso? Ele está relatando as coisas de uma forma tão clara, né, Ana? A gente não vê ele falando diretamente. O que a gente viu foi um cara, né, o vice-presidente, ofendendo ele diretamente, sendo que ele não tá ofendendo ninguém. Ele não tá apontando, ele foi fulano, foi ciclano, foi beltrano. Ele tá falando, tá acontecendo uma situação absurda, estão sendo racistas, e aí ele fala explicitamente, né? A Espanha, agora, os brasileiros estão entendendo a Espanha como um país de racistas e cabe a vocês. Ele fala, é um país que eu amo, é um país onde eu moro e tudo mais, mas que tem essa questão precisa ser resolvida. E as imagens são tão brutais de ver um estádio inteiro gritando mono, gente, pelo amor de Deus. Como pensar qualquer coisa diferente daquela imagem, de olhar e pensar, esse é um país de racistas? Porque é um coro, é uma multidão gritando mono, e não é uma cidade de racistas. São países, porque é isso, acho que são 10 vezes, né, que aconteceu, isolados, estádios diferentes em lugares da Espanha. E aí a atitude, quando isso chega num extremo, é expulsar o Vini Júnior, e aí depois dizer pro Vini Júnior que ele tinha que estar só indo lá nas conversas para entender melhor o que eles estão fazendo, e ter que cada um fica na própria competência, tentando reduzir a ele como esse corpo de carne que só tem que correr atrás da bola, que ele não cabe pensar, não cabe questionar, não cabe falar sobre política e sobre racismo. Ai, Ana, nossa, sério, é impressionante, assim, é um absurdo, tanto que é violento, tanto que a resposta é violência em cima de violência, sabe? É revitimização, é impressionante, assim, é de uma falta de tom que coloca a gente pensando muito mesmo sobre... Eu não estava por parte de como andam as discussões raciais na Espanha, mas me surpreendeu muito negativamente pensar que é assim que eles estão na discussão, sabe? Aparentemente não caminharam nada, né? Não entenderam nada do que precisa ser feito, enfim. Não, é de ficar, como se diz, com sangue fervendo, né? Eu não incluí nesse corte, mas tinha olhado, tinha pensado em incluir um comentário sobre como a imprensa espanhola
vem lidando, talvez isso seja um ponto para um corte no futuro, né? Como a imprensa espanhola vem lidando com o Vini Júnior e com o racismo no futebol espanhol, assim, e é assustador, né? Como isso é talvez só a pontinha, né, de um problema muito, muito, muito mais grave e que está aí sendo colocado, né, pelas autoridades do futebol espanhol como casos isolados. Não, aqui a gente fez uma hashtag, né? Estamos resolvendo já, né? Então... A culpa é dele que não foi na reunião, né, Ana? Isso para mim, isso é o negócio que me mata, assim, quando alguém é acusado de algo muito grave, ou quando existe a suspeita de algo muito grave, né, aí tô generalizando para outros tipos de caso, a primeira coisa que se faz vão questionar a vítima. Mulher está muito acostumada com isso, né? A gente sabe. Isso para mim pegou assim numa coisa que a gente vive muito, assim, e acho que é exatamente o mesmo padrão que está rolando aí, né? Sim, a primeira coisa não, né? Inclusive mantenha-se na sua competência, né? Esse padrão aí também é o mesmo padrão, né? De tipo, isso aí você tá mexendo uma coisa, não é sua área, isso não é sua função, vai para sua função, né? Você foi matadora nesse comentário, Clara. Eu não tinha me atentado para o significado disso, assim, né? Cada um com a demais, sua... né? Cala a boca e joga futebol. Né? Como se ele fosse um corpo, como se ele não fosse uma pessoa pensante. E aí, adivinha, quem são as pessoas que tratam pessoas negras assim? De que a gente chama eles? Que reduzem a eles a corpos não pensantes, né?